te chama para sonhar. Aleluia. O Deus que te convida para sonhar, querido. Você foi chamado para sonhar, para conquistar. Unção de conquista sobre nós. Unção de conquista sobre a nossa igreja. Aleluia. Ele está aqui, querido. Nós chamamos e Ele vem. Aleluia. Na verdade, Ele sempre está. Aleluia. Mas às vezes Ele se manifesta. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória ao nome do Senhor Tu és Jesus. santo. Aleluia. Aleluia. Santo Tu és. Te convido, Aleluia. querido, a gente vai deixar os anúncios para o final, como eu aprendi com o meu pastor Luiz Ralph, para a gente aproveitar esse momento. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, Glórias ao Teu nome. capítulo 40, Glórias ao Teu nome em toda a terra. perdão, capítulo 41, Aleluia. livro de Gênesis, capítulo 41. Aleluia. Aleluia. Glória aos Teu nome, Senhor. A gente vai ler a partir do versículo do 46, livro de Gênesis, capítulo 41. Vamos ler a partir do versículo 46. Amém? Enquanto você abre aí, irmã Késia, Deus te abençoe, irmã Janete, Sarinha, Márcio, Valéria, João, Lourdinha, Jacomo Ailton, pastor Luiz Ralph, pastora Zezinha, pastor Antônio, pastora Elizabeth. Chegando mais gente aí, Diácono Adilson. Deus abençoe, queridos. Amém? Diz assim, Gênesis capítulo 41, a partir do 46. Era José da idade de 30 anos quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Nos 7 anos de fartura, a terra produziu abundantemente, e ajuntou José todo o mantimento que houve na terra do Egito durante os 7 anos, e o guardou nas cidades. O mantimento do campo ao redor de cada cidade foi guardado na mesma cidade. Amém. Assim ajuntou José muitíssimo cereal, como areia do mar, até perder a conta, porque ia além das medidas. Antes de chegar à fome, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. José, ao primogênito, chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Outras versões diz de todo o meu sofrimento. Essa é a versão que eu estou lendo um pouco mais antiga. Versículo 52. Ao segundo chamou-lhe Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Vamos ler até aqui. Por que eu quero destacar esse versículo aqui? É o teu celular que tem que abaixar um pouquinho. Ou é lá de dentro que está com som. Então, eu quero falar um pouquinho sobre José, sobre questão de sonho, sobre questão de propósito. Nós conhecemos a história de José. José era um dos 2 filhos de Raquel, junto com Jacó. Jacó se casou com Raquel, com Lia e com Raquel, sendo que Raquel era o grande amor da vida dele. Sendo que Raquel ela morre durante o parto, depois do parto, melhor dizendo, de Benjamim. José tinha aproximadamente entre 5 e 7 anos de idade. Eles estão saindo lá da terra de Labão. Durante o caminho, antes de chegar em Belém, Raquel ela morre. Então, os únicos 2 filhos que Raquel pôde dar a Jacó foram José e Benjamim. Então,
José ele tinha todo um carinho pela parte do pai dele, né? Diz o texto que Jacó ele tinha uma predileção por José. Interessante que é reflexo daquilo que ele viveu também na sua infância, né? Jacó era irmão de Esaú, ambos filhos de Isaac e Rebeca. E a Bíblia ela é bem clara e bem específica que havia essa questão da predileção entre os pais, né? Isaac era mais pegado a Esaú, que era um caçador que vivia ali, né, nas casas e se orgulhava o pai, né? E Jacó era um filho, digamos assim, mais calmo, mais tranquilo, aquele filho que gosta de fazer uma comida diferente, que ajuda a mãe e tal. E Rebeca ela era mais apegada a Jacó. No caso, então, tá tendo uma falhazinha. E quando Jacó se torna pai, ele tem esse mesmo tipo de sentimento com José, em detrimento aos outros irmãos, aos outros filhos. Isso é motivo de despertar ciúme nos seus irmãos, né? A gente conhece a história. Um dia os seus irmãos se reúnem e começam a planejar uma forma deles se livrarem de José, né? Então eles ficam ali planejando, e José, a gente conhece a história, ele era um sonhador, né? Só que talvez ali naquela idade dele, talvez ele não tinha tanta maturidade assim até para entender o que significaria aqueles sonhos. Ele poderia ter uma noção, né? Porque ele não era bobo. O sol, a lua e 11 estrelas se curvavam perante mim. Ele tinha uma noção do que significava aquilo. Só que talvez a forma dele expressar, a forma dele colocar, que não agradava os irmãos dele, né? Tem até uma parte do texto que o pai chama a atenção. Você tá maluco? Você acha que eu e sua mãe, né? Acho que esse pessoal que te criou e os seus irmãos, a gente vai se curvar perante você. Então a gente entende que muitas vezes Deus vai nos mostrando algumas coisas na nossa vida, mesmo ainda nós não tendo todo o discernimento do que vai acontecer. Por que que Deus faz isso? Para a gente se preparar. Às vezes Deus já te mostrou que você tem um chamado, que você tem um ministério, e o que é que você deve fazer com isso? Eu percebi que Deus me chamou para a área do louvor, da adoração, na área da palavra. Quer dizer que no domingo seguinte você vai começar a pregar e a cantar? Não. Quer dizer que o quê? Que você tem que se preparar. Para quando for o momento, para quando for a hora, você está preparado. Lembra que Davi ele foi ungido, né? Samuel foi lá e ungiu Davi, só depois que ele foi enfrentar Golias e só depois que ele foi para a casa de Saul. Deus não chama ninguém sem preparar antes. Deus não chama ninguém sem antes ele capacitar. Então José ele fica ali com aqueles sonhos, né, entendendo que ele tinha um chamado, que ele tinha algo grande para acontecer na vida dele. Só que acontece uma coisa horrível na vida de José. Os irmãos dele fazem um plano, pegam ele e vendem ele para uma caravana, né, de estrangeiros que estavam indo em direção ao Egito. Os próprios irmãos pegaram José e venderam ele. E José ele vai como escravo ali junto com aquela caravana, e ele é vendido, chega lá no Egito, ele vai trabalhar na casa de Potifar. Sendo que já havia algo de Deus para a vida de José. E quando, querido, nós temos algo de Deus para a nossa vida, quando Deus tem uma obra na nossa vida, independente do lugar que você esteja, essa palavra vai se cumprir. Amém. Se Deus já liberou uma palavra para a minha e para a tua vida, querida, a gente pode estar enfrentando a pandemia que for, a gente pode estar enfrentando a dificuldade que for, porque ela vai se cumprir. Nenhuma pandemia, nenhum tipo de problema humano que tem o poder sim de nos travar, nós como homens e mulheres mortais, mas a Deus não. A palavra de Deus ela está livre, a palavra de Deus ela está solta, ela é liberada. Então José ele tinha essa palavra, ele já tinha algo marcado na vida dele. Interessante que o nome José, eu sempre bato nessa tecla de nomes, né? O nome de José significa o Senhor acrescenta. Aleluia. Olha que interessante. O Senhor acrescenta. Era o nome de José.
Porque José é o primeiro filho de Raquel. E quando Raquel ela teve José, ela tinha esperança, ela tinha expectativa que ela tivesse outro filho. E ela teve, que foi Benjamim. Então José ele já cresce com essa palavra profética sobre a vida dele. Que o Senhor acrescenta, que o Senhor abençoa, que o Senhor dá, que o Senhor aumenta. O Senhor acrescenta ou o Senhor aumenta. Os dois significados são correlatos, os dois eles funcionam. Então José ele vai para o Egito. Imagina na cabeça de um garoto. José tinha aproximadamente ali 17 anos. Então imagina na cabeça de um jovem, você ir para uma nação estranha, você não conhece a língua, não conhece o idioma, costumes totalmente diferentes. E José está lá. E ele começa a trabalhar na casa de Potifar. Só que Deus começa a exaltar e engrandecer o nome de José. José começa a crescer no seu trabalho. Ah, pastor, eu não tenho oportunidade de pregar, eu trabalho, eu estudo. Então o seu campo missionário é o seu trabalho. É a sua faculdade. É ali que Deus vai te abençoar. É ali que Deus vai fazer que o nome dele seja exaltado através da tua vida. Lembra a última palavra que nós ministramos sobre a menina na casa de Naamã? Uma menina estrangeira. E através de uma palavra profética dela, foi liberada ali naquela casa e mudou todo o ambiente. Não só daquela casa, mas de toda uma nação. Então José começa a trabalhar na casa de Potifar e Deus começa a abençoar a família, a casa de Potifar por causa de José. Você tem noção que muitas vezes o ambiente que você está é abençoado por causa de você? Amém, Jesus. A empresa que você trabalha não fechou nessa pandemia por causa de você? Aleluia. Você já parou para pensar nisso? Famílias são abençoadas, às vezes a família não é cristã, não serve a Deus, mas porque você está ali e faz parte daquela família, aquele lugar é abençoado. Deus fala, não, eu vou abençoar, o meu filho está ali, a minha filha está ali. Olha como Deus dá importância a você. Aleluia. Olha como Deus se preocupa e Ele cuida de mim, de você. E o Potifar ele começa a perceber que José é um excelente administrador. Então o que ele faz? José, a minha casa está toda na sua mão. A única coisa que você não pode mexer é com a minha esposa. Depois de mim, quem manda é você. Você mexe em tudo, você administra tudo, só não mexe com a minha esposa. E José obedeceu prontamente. Então começa já as circunstâncias, né, as lutas, as tribulações na vida de José. A Bíblia diz que José se parecia muito comigo. Está na Bíblia. A Bíblia diz que José era formoso, de semblante e de porte. Deus. Aleluia. Parece ou não parece comigo? Oh, glória. Né? Então José era bonitão, morenão, lá no Egito devia fazer muito sol, como até hoje faz, né? Um país ali no norte da África. Né? E todo mundo morenão, aqueles camaradas tudo fortão, usava aquelas roupas de linho, branquinha. E a mulher de Potifar só olhando. Ah, aquele novinho. Ai, Josézinho. Ai, José, senta aqui do meu lado. Ai, José, não, fica aqui, conversa comigo. Essa história do seu José ia dormir, ela mandava zap para ele. Boa noite, Josézinho. Amanhã eu te espero. Fica aqui na piscina comigo, José. E José só repreendendo. Sai pra lá. Não falava o sangue de Jesus tem poder, né? Mas falava, sai pra lá. Até o dia que a mulher chega e se declara para ele, ó, te quero você não sai da minha cabeça, você é lindo, vamos ficar juntos, ninguém tá vendo. Ninguém tá vendo, olha só. Todo o cenário espiritual, todo o mundo espiritual ali observando e dizendo, não, seu marido foi muito claro, eu tenho direito a usar tudo aqui, menos a senhora não. E a mulher importunando, E a gente conhece a história. Teve um dia que ela não resistiu, agarrou José e José teve que correr. Interessante, né, pastor Tânia, que José era homem de Deus, comprometido com Deus. Ele podia ter dado uma, né, de super santo. Não, eu vou ficar aqui. Pode ficar aí no quarto aí se exibindo. Não, eu sou santo, não. José correu. Por quê? Porque era vontade da carne, desejo da carne. Aí depois até Paulo vai falar que a gente deve fugir dos desejos da carne.
porque senão a gente cai. Não, mas é um pastor, é um líder, é um obreiro, é um ministro de louvor. Tem carne, é ser humano. Então, querido, foge dos desejos da carne. O diabo a gente repreende, mas dos desejos da carne a gente tem que fugir, porque senão a gente cai. E José, ele foge, né, para não se corromper, para não tirar, não macular a aliança dele com o seu Deus. Ele podia pensar, não, mas eu sou solteiro, não sou casado. A mulher que está vindo para cima de mim não sou eu, Deus. É ela que está se agarrando, ela que está me agarrando, se atirando para cima de mim. Mas não. José, ele tinha um compromisso com Deus. Ele poderia não ser comprometido com alguma moça, mas ele era comprometido com Deus. E ele foge, ele sai, e a mulher arruma todo aquele cenário. Ah, meu marido, tal, camarada lá, o José, ele fez isso, ele me agarrou, olha aqui, um pedaço. Que quando ela agarrou dele, pegou ele com roupa tudo. Uns dizem que ele saiu sem roupa, só debaixo ali dos lençóis. Mas José fugiu. Aí ela segurou a roupa dele aqui, a prova do crime, a roupa dele e tal. Ele tentou me agarrar. E o que lá Potifar faz? Manda prender José, sem vergonha. Me traiu minha confiança. E José é preso. Ou seja, por obedecer, por ser fiel a Deus, por se manter ali puro no seu propósito, José se prejudicou. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes, querido, para você manter a sua santidade, o seu compromisso com Deus, o seu bom testemunho de cristão, você vai se prejudicar. Você vai sofrer o dano. Mas a palavra de Deus, o Evangelho, não pode ser envergonhado. É verdade. Muitas vezes, para manter, né, a nosso testemunho, a nossa dignidade, nós somos envergonhados. É muito ruim, é muito chato, desagradável, mas é verdade. Mas o Evangelho não pode ser. A palavra de Deus não pode ser envergonhada. E José, ele é preso, ele fica ali, alguns vão dizer que ele fica ali na cadeia por um período de mais ou menos uns 3 anos. E ele fica lá, talvez pensando, né, o que aconteceu comigo? Eu sempre fui um rapaz correto. E cadê aqueles sonhos que eu tive? As promessas de Deus para a minha vida? Olha só. Olha onde as promessas de Deus me trouxeram. Olha onde o meu compromisso com Deus me trouxe. Estou preso. Você já se sentiu preso? Você já se sentiu traído? Por você ter se mantido fiel, por você ter feito a sua parte com Deus? José passou por isso. José foi injustiçado por estar se mantendo fiel a Deus. E natural, como qualquer jovem, ele ficou triste. Talvez possa ter passado na mente dele: poxa, será que Deus esqueceu de mim? Estou longe do meu pai, estou longe dos meus irmãos. Imagina o trauma na vida de um jovem, saber que os próprios irmãos, não foram pessoas estranhas, não foram inimigos, foram os próprios irmãos que pegaram ele e venderam. Como se fosse hoje em dia, né, a gente chama de tráfico humano, só que foi a própria família, os próprios irmãos dele pegaram: a gente vai te vender porque a gente não te suporta mais. A gente te odeia. A gente vai te vender para não te matar. Que alguns queriam até que matasse. Joga no buraco e deixa ele aí. Aí o mais bonzinho da história: não vamos matar não, vamos pegar e vamos vender. O mais bonzinho. Então imagina todo esse trauma que José carregando a vida toda. Poxa, por que meus irmãos fizeram isso comigo? Por que minha própria família fez isso comigo? Talvez José teria todos os motivos para, quer saber? Eu vou chutar o balde, eu vou aloprar, vou fazer tudo que eu quiser. Meu Deus me abandonou, minha família me vendeu, estou aqui em outro país, vou me manter fiel a Deus, nada não. Não é verdade? Mas José se manteve ali. Como eu falei, querido, quando a unção de Deus é sobre a sua vida, quando você tem um chamado, você pode estar no lugar que for. Aí o que José acontece com José? Ele vira o chefe dos carcereiros. O carcereiro saía, ia para casa, ia passear, deixava a chave lá do presídio com José. José, você que toma conta aí. Não, mas eu sou preso. Não, mas tu é responsável, você é o líder aí. Por quê? Porque todos viam em José um diferencial. Talvez não saberiam explicar
o que era. Mas eles viam que com José era diferente. É verdade. José tinha alguma coisa nele, como às vezes eu e você escutamos, né? Você tem uma coisa diferente, eu não sei explicar o que é, mas você é diferente. Glória a Deus. Mas diferente como? Não sei. O que você fala é diferente, o seu jeito de andar é diferente, mas você é. Você não é igual aos outros, não. Você já ouviu isso? Eu sei que já. Eu já ouvi, você também já ouviu. Da pessoa ficar olhando pra você, às vezes te deixa até sem graça, constrangido. A pessoa fica te olhando, te olhando. Isso que foi? Não, você é diferente. Aleluia. Você tem alguma coisa diferente dos outros. Que as próprias pessoas, querida, elas veem a glória de Deus na nossa vida. Amém, Jesus. Elas veem que existe uma unção sobre nós. Elas não vão falar nesse termo, mas é isso que elas veem. O mundo ele vive em trevas, querido. Então, como você tem a luz de Deus, você se destaca. Imagina um lugar totalmente apagado. E você vai e acende uma luz, uma lanterna. Todo mundo não vai olhar para você não vai ter um diferencial? É assim. As pessoas observam. E José ele era o responsável ali da cadeia, da prisão. E o que acontece, né? A gente sabe a história. Vai lá o padeiro e o copeiro que são presos. E José começa, olha a questão do sonho. Olha como Deus começa amadurecendo na vida de José o chamado dele. Antes ele tinha uns sonhos com ele que ele não entendia muito bem. Só que depois as pessoas começam a ter sonhos e contam justamente para quem? Para José. Os sonhos começam a vir na direção de José. Os sonhos de outras pessoas começam a vir na direção de Moisés. As pessoas tinham sonhos, mas elas não conseguiam entender. Então elas levavam o sonho para quem poderia entender. Amém. Pessoas estão com problemas nas suas vidas. Elas não conseguem resolver. Por isso que elas procuram você. Por isso que elas ligam para você. Por isso que elas mandam um zap para você. Começa a conversar. Está conversando sobre política. Aí daqui a pouco ela começa a falar da vida dela e... Caramba, nem sei porque eu estou te contando isso da minha vida. Não acontece isso com você? Tá falando de futebol. Aí daqui a pouco a pessoa começa a desabafar dos problemas dela. Caramba, nem sei porque eu estou te contando isso. Porque mesmo no inconsciente dela, ela percebeu, ela entendeu que você é alguém separado por Deus que pode ajudar a vida dela. Aleluia. Da mesma forma que o padeiro e o copeiro. E José vai, revela os sonhos, né? O padeiro, ele é morto, né? Porque os corvos começam a se alimentar dos pães. E o copeiro, que estava espremendo a uva no copo do faraó, é restituído ao seu cargo. E eles ficam maravilhados com a interpretação do sonho de José. E eles são retirados da cadeia. O que José faz? Poxa, ó, fala de mim lá pro faraó, fala do meu caso. Me ajuda aí, eu estou preso aqui injustamente. Só que eles se esquecem de José. No caso, o copeiro, né? Se esqueceu de José. Passados os tempos, passado um período, a Bíblia não especifica qual, Faraó tem sonho. Fica turbado, fica perturbado, e ele quer porque quer que revelem o sonho. E ninguém consegue decifrar o sonho. Olha, mais uma vez, questão de sonho. Justamente o chamado de José. Quando tem esse problema todo, o faraó fica revoltado porque ninguém consegue revelar o sonho. Aí o copeiro, caramba, aquele rapaz lá na cadeia, ele revelou o meu sonho. E ele conta para Faraó, Faraó, manda chamar então esse rapaz. Estou resumindo para a gente entrar no que eu realmente queria falar. E José é levado à presença de Faraó, e Faraó conta o sonho, ele revela o sonho ao Faraó, diz que aquilo é uma mensagem de Deus, que virá 7 anos de fartura, para Faraó colocar alguém, um bom administrador, para poder administrar toda aquela colheita, porque depois dos 7 anos de fartura, haveria 7 anos de fome. Olha como Deus mexe na geografia, na geologia, na natureza, para fazer o nome dele grande. Amém. E para engrandecer a vida de José. Amém, Jesus. Houve uma fome em todo o mundo. Não tinha alimento em lugar nenhum, só no Egito. E quando José dá a revelação do sonho, todos ficam maravilhados, Faraó fica maravilhado e fala, não tem outra pessoa, a pessoa é você.
Você vai ser esse administrador. Você vai ser esse governador. E José é retirado do cárcere, querido. José foi dormir um presidiário. Acordou, aliás, um presidiário. Dormiu, acordou um presidiário. E foi dormir governador do Egito. Aqui no Rio de Janeiro a gente tem algumas histórias ao contrário, né? Tem alguns governadores que dormem, acordam governador e vão dormir presidiário. Mas com José foi ao contrário. Ele acordou presidiário e foi dormir governador. Aleluia. Olha onde os sonhos de Deus começaram a alcançar na vida de José. José, talvez triste, ali na prisão, se lamentando, na casa, no quarto que ele tinha. Ele devia ter um bom quarto, devia ter um bom aposento, lá na casa de Potifar. Comendo talvez aquela comida ruim na cadeia, se lembrando das comidas boas que ele comia como administrador da casa de Potifar. Talvez José poderia ter pensado lá no auge dele na casa de Potifar. Parece que eu vou me estabelecer aqui, vou me estabilizar, sou um administrador importante, tá tudo bem, acho que é isso que Deus tem para mim. Mas olha os sonhos que Deus tinha para José. Você não vai administrar uma casa, José. Você vai administrar uma nação. Aleluia. Você não vai governar uma casa. Você vai governar uma nação. Povos, nações virão até você, José, para você alimentar. José, querido, alimentou praticamente todo mundo conhecido daquela época. Porque a fome foi no mundo, na terra. É o que a Bíblia diz. Deus, através de José, alimentou todas as nações daquela região. Vale a pena se manter fiel? Não vale? Vale a pena fugir da mulher de Potifar? Não vale? Vale. E Deus exalta José, Deus levanta José. Eu fico imaginando a cara de Potifar e da mulher dele quando viram lá no jornal José, governador do Egito. O garoto que trabalhava aqui. Imagina a cara da mulher de Potifar, que ela oprimida. E Deus exaltou José, querido. José não era mais um presidiário. José não era mais um funcionário de uma casa. José era o governador do Egito. A única pessoa acima de José no Egito era só o faraó. Depois de faraó, quem governava, o texto diz, ninguém levanta o pé sem a permissão de José. Até rimou, né? Tamanha autoridade que Deus deu a ele. Interessante que eu li no texto que Deus dá 2 filhos a José. Manassés é o mais velho e Efraim. É nesse ponto que eu quero chegar. O primeiro nome, né, Manassés, significa Deus me fez esquecer toda a dor e todo o sofrimento. E o segundo filho, Efraim, significa Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Interessante porque o primeiro filho, como eu sempre explico, né? O filho, ele é dado o nome ao filho naquilo que o pai projeta, planeja para o filho, ou a situação que a família, que o pai e a mãe estão vivendo na hora. Então, quando nasceu o primeiro filho de José, filho a gente sabe que é aquilo que é gerado em você, é aquilo que você, né, dá continuidade, o legado que você deixa. Qual era o sentimento na vida de José? Eu não lembro mais, eu não tenho mais dor. Eu não lembro com dor. Deus me fez esquecer toda a dor, todo o sofrimento, todo o trauma, tudo aquilo que me entristecia, tudo aquilo que me abalava, tudo aquilo que me fazia chorar. Deus me fez esquecer. Eu não preciso mais chorar. Eu não preciso mais me lamentar. Por mais que eu tenha saudade, mas eu não preciso mais me lamentar da casa do meu pai, de toda a humilhação, de eu ter sido vendido pelos meus próprios irmãos. Eu não preciso mais me lamentar por isso. Deus me fez esquecer. Deus me fez perdoar. Esquecer aqui a gente pode interpretar como perdoar. Deus me fez perdoar. Eu não tenho mais mágoa no meu coração. Eu não tenho mais rancor. Esse foi o primeiro fruto de José. O primeiro filho. O primeiro sentimento que foi gerado no coração dele. Perdoar. Depois que ele perdoa, depois que ele libera,
Depois que ele tira essa dor, essa mágoa do coração de José, o que acontece? Vem Efraim. O que é Efraim? Deus me fez prosperar. Se fosse até aí só, Deus me fez prosperar. Já seria ótimo, na verdade? Seria tremendo. Mas olha o detalhe. Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Aquele lugar, aquele momento, aquela situação que foi destinada para me fazer sofrer, que foi destinado para me fazer chorar, que foi destinado para me trazer dor, para me deixar aprisionado, não. Foi ali que Deus me fez prosperar. Naquele ano de pandemia, naquele ano de dificuldade, o ano de 2020, é lá que Deus vai ter o poder de te fazer prosperar. Lembra de Isaías? No ano de morte, o primo dele, o rei Uzias, tinha morrido. Mas foi naquele ano de morte, no ano de tristeza, no ano de lamento, que Isaías viu a glória do Senhor. Que ele viu o trono, ele viu os céus abertos. Deus é poderoso, querido, para nos fazer prosperar na terra da nossa aflição. Eu não sei qual é a terra da sua aflição. Eu não sei qual o lugar, qual o sentimento, qual o momento, qual é a situação que tem te feito chorar, que tem te afligido. Pode ser um momento familiar, pode ser uma enfermidade, pode ser um desemprego, uma situação dentro da família, essa pandemia que estamos vivendo, tantas pessoas que amamos, né, estão nos deixando. É difícil, a gente chora, a gente lamenta. Mas nada disso, por mais que nos doa, por mais que nos façam sofrer, mas nada disso, querido, tem o poder de parar os propósitos de Deus. Nada disso tem o poder de paralisar a palavra que foi liberada sobre a minha e sobre a tua vida. Mas para que tudo isso nos alcance, para que todas essas bênçãos venham alcançar a mim e a você, primeiro você tem que gerar Manassés. Primeiro você gera Manassés, que é o perdão. É esquecer, deixar para trás. Lembra de Paulo? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Você tem que esquecer. Não se prenda mais a essa mágoa, não. Não se prenda mais a essa dor do passado, não. Você precisa se desprender disso para que Deus faça a sua vida romper mais uma vez. Se desprenda disso. Quando você se desprende, quando você esquece, quando você se liberta disso, quando você gera esse Manassés na sua vida, aí você está preparado para gerar Efraim. Efraim é a prosperidade. Efraim é o sobrenatural. Efraim é a mão de Deus sobre a tua vida. Quando todo mundo está indo em uma direção, você está indo em outra. Quando todo mundo está falando em crise, em dor, em dificuldade, em sofrimento, Deus está te levantando, Deus está te exaltando. Você tem noção disso, querido? José era um presidiário. Estava preso. Sem esperança. Lembra que a gente cantou? Quando não havia uma esperança, te chamei, olhe para o céu. Não havia esperança para José. E talvez na sua vida você fala também, pastor, não estou preso, mas a minha situação também não está muito diferente, não. Não há esperança. Não havia esperança. Mas Deus falou, vem. Olha o que eu separei para você. Olha o que eu tenho para a sua vida. Olha o que eu reservei para você. Na terra da sua aflição. Na terra que você chegou como um escravo. Como uma peça de mercadoria, de troca. É verdade. José chegou no Egito como um escravo, como uma peça, como um objeto. Escravos naquela época eram peças, como fosse um animal. E se tornou governador do Egito. Mudou a vida daquela nação. Transformou a vida da nação. É isso que Deus quer fazer na tua vida e na minha vida. Nos fazer perdoar. Nos fazer esquecer. E também nos prosperar na terra da nossa aflição. Aleluia.
Por quê? Para eu esfregar na cara de todo mundo, agora ó, eu estou podendo, agora eu posso, agora, tá vendo o que Deus fez? Agora é minha vida, eu vou me vingar. Não, não é para isso não. Deus vai te colocar em lugares estratégicos, querido, para que você alimente as nações. Para que pessoas que chegarem para pessoas que chegarem em você, você venha alimentá-las. Você venha nutri-las. Você venha fortalecê-las. Porque Deus te deu um dom de administrar. Porque Deus te deu uma palavra que pode alimentar e fortalecer. Aleluia. Pessoas vinham de outras nações serem alimentadas por aquilo que José tinha. Pessoas vão chegar a você para serem alimentadas da palavra de Deus, que será ministrada através de você. Aleluia. Através do seu testemunho. Amém, Jesus. Através da sua vida. Aleluia. Não importa a pandemia. Não importa a crise política. Não importa a crise econômica. José viveu um dos momentos mais difíceis lá no Egito. Porque depois desse momento de 7 anos de prosperidade, vieram 7 anos de fome. Mas Deus sustentou todo o seu povo. Glória a Deus. Deus sustentou toda a sua nação. Lembra que eu falei o significado do nome de José? O Senhor acrescenta. O Senhor aumenta. É isso que Deus quer fazer na nossa vida. Nos aumentar, nos acrescentar, para que possamos servir de alimento e mantimento a todos que vierem a nós. Essa é a palavra que eu tenho para você. Amém. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração para ministrar na tua vida. É tempo de gerar Manassés. É tempo de gerar Efraim. Porque as pessoas virão. As nações virão. E nós precisamos ter o que alimentá-las. Amém, queridos? Nós vamos estar orando.